Fala galera, belezinha? Tô de volta pro último capítulo europeu da série Clássicos pelo Mundo. Lembrando que domingo que vem eu começo a falar um pouquinho mais sobre os sul-americanos. E nada impede que mais pra frente eu volte pros europeus, porque ainda ficou alguns clássicos bem bacanas de fora. Aqui é um canal democrático. E pra hoje, contando de novo com a ajuda do parceiro Nicolas Hoffman, trouxe um duelo muito interessante. Na verdade são 3 duelos, que recebem o mesmo nome. Hoje vou falar sobre o East Midlands Derby, nome utilizado para destacar os encontros entre 3 equipes inglesas, Derby County, Leicester City e Nottingham Forest, times com muita história no país britânico. Antes de começar de fato a falar da história desses clássicos, vale ressaltar o apelido de cada um, que vai ser muito utilizado aqui nesse vídeo para vocês não ficarem meio perdidos. O Derby County também é conhecido como Rams, o Leicester City Fox e o Nottingham Forest Tricky Trees. Eles também são muito chamados de Reds, mas só para não confundir com os do Liverpool, eu vou usar esse daqui. Pois bem, as equipes têm um histórico de circularem bastante entre a primeira e a segunda divisão inglesa, com muitos rebaixamentos e promoções. E todos eles já disputaram a terceira divisão em curtos períodos. Por isso, vamos destacar as épocas que acirraram as rivalidades, que era quando os 3 times estavam na mesma divisão. Entre 1912 e 2010, sempre que os 3 times se encontravam numa mesma divisão, pelo menos um deles ou era rebaixado ou subia. Nunca houve a presença dos 3 numa mesma divisão por 2 anos consecutivos, nessa época que eu falei. Só que a partir de 2010 isso daí começou a mudar. Um ano antes, o Leicester foi promovido da League One e deu início ao período glorioso do clássico. Foram 5 anos consecutivos dos 3 times no mesmo patamar. Só que o que eu vou destacar mesmo aqui nesse vídeo é o período entre as temporadas 2009, 2010, 2013 e 2014. Ah, mas por quê? Porque foi nesse meio tempo que muitos encontros entre as equipes, não só pelo campeonato inglês, foram registrados. E por falar em confrontos, vamos ao histórico de cada um. Ou seja, o Leicester é freguês do Derby County, que é freguês do Nottingham Forest, que é freguês do Leicester. Louco. E desses vários jogos que eu mostrei, eu separei alguns mais marcantes pra falar aqui. Esse é o mais importante confronto do derby até os dias atuais. O Nottingham Forest venceu a competição mais antiga do mundo ao derrotar seu maior rival, pelo placar de 3-1. Os gols dos Trick Trees foram marcados por Capes 2 vezes e McPherson. Já os Rams descontaram com Bloomer. A partida foi disputada no antigo Crystal Palace, antecessor do Wembley, com cerca de 62 mil pagantes. Leicester e Derby County disputavam ponto a ponto a promoção para a primeira divisão. Além deles, o Manchester United também estava na briga. No duelo na casa dos Fox, houve um empate por 0-0. Já na casa dos Rams, o Leicester venceu por 3-0. Melhor para os Fox, que foram campeões da liga com 59 pontos, 4 a mais que o Derby County, que acabou perdendo o acesso para os Red Devils. Na época só subiam 2 equipes. Alguns anos mais tarde foi a vez do Leicester disputar o título da segunda divisão com o Nottingham Forest. E o confronto na casa dos Fox terminou novamente empatado em 0-0. Já no estádio dos Trick Trees, o Leicester venceu por 2-1. Com isso, foi campeão com 61 pontos, enquanto o rival ficou com 54. Já no duelo marcante mais recente, aconteceu na temporada 93-94, uma das mais movimentadas do East Midlands Derby. Todos os 3 times estavam na segunda divisão, e eles brigavam pelo acesso à Premier League. E nesse duelo quem levou o melhor foi o Nottingham Forest, que terminou em segundo lugar com 83 pontos e conseguiu a classificação direta para a elite inglesa. Já Leicester City e Derby County terminaram no 4º e 6º lugares respectivamente, e acabaram indo ao playoff, iniciando uma grande disputa pela última vaga. Na semifinal os 2 venceram e ambos decidiram a vaga no estádio Wembley. O público num dos maiores templos do futebol foi alto, 73.600 pagantes, para ver o grande jogo. O Leicester jamais havia vencido uma partida sequer no estádio, e tudo parecia encaminhado para o acesso do Derby County, que abriu o placar aos 28 minutos, com Johnson. Porém, aos 41, o Walsh empatou o jogo, e o duelo parecia com cara de prorrogação, mas aos 84 minutos, novamente o Walsh marcou e virou o duelo para o Leicester, garantindo a primeira vitória em Wembley e o acesso à nova liga milionária da Premier League. E antes de encerrar, que tal a gente falar um pouquinho sobre alguns jogadores que marcaram época nas equipes?
Começando pelo Derby County, temos Kevin Hector, atacante que atuou pela equipe entre 66 e 77 e depois na temporada de 1980 a 1981. Ele é o jogador que mais vestiu a camisa dos Rams, com 589 aparições. Ele esteve presente nos títulos da Premier League de 72 e 75, marcando 201 gols. Steve Bloomer, atacante que atuou pela equipe entre 1892 e 1905, voltando depois em 1910 até 1913. É o maior artilheiro da história dos Rams com 332 gols em 525 jogos. Por fim, Dave McKay, volante, que atuou pela equipe entre 1968 e 1970. Como jogador, ele atuou em 145 jogos, marcando 7 gols. Mas seu maior legado foi como técnico, entre 73 e 76, quando foi campeão da Premier League em 75, vencendo o Liverpool. Agora no Leicester, Graham Cross, zagueiro, que atuou entre 60 e 76, foi o jogador que mais vestiu a camisa dos Fox, com 599 jogos e 37 gols. Ele foi campeão da League Cup em 64. Arthur Chandler, atacante, que atuou de 23 a 35, sendo o maior artilheiro da história dos Fox, com 273 gols em 419 jogos. Por fim, Riyad Mahrez, meio-campista, que atua na equipe desde 2014. Ele foi eleito o melhor jogador da temporada passada, quando o time foi campeão da Premier League. São 90 jogos e 25 gols. E no Nottingham Forest, Bob McKinley, volante, que atuou de 51 até 69. Foi o jogador com maior número de aparições pelos Trick Trees, com 685 jogos. Ele também marcou 10 gols pela equipe e foi campeão da FA Cup em 59. Greenville Morris, atacante, que atuou de 1898 até 1913, sendo o maior artilheiro da história da equipe, com 217 gols em 460 jogos. Ele foi campeão da FA Cup em 1898. Por fim, Ian Bower, meio-campista, que atuou pela equipe de 73 até 81 e depois de 82 até 87, sendo o segundo jogador com mais aparições pelo time, com 564 jogos e 96 gols. Ele foi bicampeão da Champions League em 79 e 80 e campeão da Premier League em 78. Ele também ganhou a League Cup em 78 e 79. Bom, galera, por hoje foi isso. Chegou ao fim os europeus aqui na série. Tô emocionado, estou suado pra caralho, mas eu espero que vocês tenham gostado. Vale lembrar que no último domingo eu falei sobre o clássico espanhol, ou melhor, catalão, entre Barcelona e Espanhol. Duas equipes que tiveram um início muito parecido no futebol. Outro vídeo que eu vou destacar aqui foi um especial que eu fiz sobre o Brasileirão 2016, contando diversos números como melhores mandantes, melhores visitantes, tabelas do primeiro e segundo turno e uma leve crítica aos cobradores de falta, ou melhor, aos que tentam cobrá-las. Clica aqui pra assistir que tá bem bacana. Bom, galera, a memória da câmera acabou, mas só pra lembrar, se você quiser assistir os outros vídeos e continuar seguindo a série Clássicos pelo Mundo, é só acessar o canal. Se inscreva, marca seu amigo, sua amiga que gostam do tema, deixa seu like aqui embaixo que isso é muito importante pra mim. Semana que vem eu tô de volta. Bom, vou deixar com vocês minhas redes sociais, Instagram, página no Facebook, acessem meu blog e se inscrevam no canal.